Existe algum lugar fora da Terra que poderia se tornar o lar dos futuros terráqueos? Essa é uma das perguntas mais importantes que a humanidade enfrenta. Você provavelmente já ouviu falar de muitos programas voltados para a busca de exoplanetas semelhantes à Terra, que no futuro poderiam abrigar a humanidade. Mas você sabia que um planeta assim pode estar muito mais perto do que pensamos e se encontra no Sistema Solar? E não estou falando de Marte. E também não podemos chamar esse possível novo lar de planeta, pois trata-se apenas de um satélite. Estou falando de Titã, o satélite de Saturno, a única lua do Sistema Solar que possui uma atmosfera densa e uma paisagem bastante diversificada, cortada por rios e lagos. Que objeto é esse e por que ele desperta tanto interesse para nós, terráqueos? Será que a colonização de Titã não é ficção científica, mas sim uma perspectiva real para a humanidade? O que sabemos sobre Titã? Na verdade, sabemos bastante. Titã é um daqueles objetos que conhecemos há muitos séculos. O satélite foi descoberto em 1655 pelo astrônomo holandês Christian Huygens, inspirado pelos experimentos de Galileu Galilei, e permaneceu sem nome por cerca de 2 séculos, até que em 1847, John Herschel finalmente lhe deu um nome. O que é afinal esse misterioso satélite do gigantesco planeta? Ele se parece mais com um planeta? Titã é bastante grande, ele é maior que Mercúrio, embora tenha menos massa. Comparado à Lua, Titã tem raio 50% maior, volume 3,24 vezes maior e é 80% mais pesado que nosso satélite natural. A gravidade em Titã é 7 vezes menor do que na Terra. Mas a singularidade de Titã não está em seu tamanho, e sim em sua atmosfera densa e extensa, quase 4 vezes mais densa que a da Terra, e com uma espessura de mais de 400 quilômetros. Isso faz de Titã o único satélite do Sistema Solar com uma atmosfera tão significativa. Além disso, sua composição é bastante próxima à da Terra, pois o principal elemento que compõe a atmosfera de Titã é o nitrogênio, cuja concentração é de cerca de 95%. A primeira espaçonave a passar perto de Titã foi a Pioneer 11, cuja missão era estudar Saturno e Júpiter. Isso aconteceu em 1979. Um ano depois, a Voyager se aproximou ainda mais do satélite. Foram tiradas algumas fotos pelas sondas, mas elas ficaram muito borradas para que fosse possível ver qualquer detalhe. Um pouco mais de luz sobre como é a superfície de Titã foi lançada pelo telescópio Hubble nos anos 90. Foram justamente as imagens feitas por ele que indicaram que a cor laranja do satélite era causada pela névoa de metano que o envolve, tornando possível ver o relevo apenas de forma aproximada. Como é Titã em sua superfície sob o manto de névoa de metano, permaneceu um mistério por muitos anos, mas tudo mudou quando a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço lançou a nave espacial Cassini, cuja missão era estudar Saturno e seus satélites. A nave transportava a sonda Huygens e em 14 de janeiro de 2005, ela realizou um pouso bem-sucedido em Titã. O que os cientistas observaram ao receber as imagens da superfície? De fato, eles se depararam com uma cena fantástica. Titã se mostrou mais parecido com a Terra do que se poderia imaginar. Este é o único objeto do Sistema Solar, além do nosso planeta, cuja superfície é coberta por rios, mares e lagos. Além disso, o ciclo de líquidos em Titã acontece da mesma forma que na Terra. O conteúdo dos corpos d'água evapora e depois retorna à superfície na forma de precipitação. Não comemore ainda, legendas de Matorzok. Titã lembra a Terra, mas sua aparência evoca imagens assustadoras de um cenário pós-apocalíptico. Uma paisagem desértica e rochosa, neblina alaranjada e rios que não são de água, mas sim de metano líquido. São justamente as chuvas de metano que, segundo os cientistas, caem em Titã. Oxigênio na atmosfera, obviamente, não existe, mas isso ainda não é o pior. Qual é a temperatura em Titã? Infelizmente, ela é a menos indicada para o ser humano.
Na superfície do satélite, a temperatura chega a cerca de 179 graus. Ela é tão fria que o gelo abundante em Titã parece pedra em sua estrutura. E em algumas regiões existem criovulcões que expelem de seu interior água, amônia e metano. Como você pode ver, as condições em Titã são bastante severas e letais para os humanos, apesar de o satélite ter alguma semelhança externa com a Terra. Você certamente não vai querer se mudar para lá amanhã. Mas por que a exploração e a colonização de Titã são tão atraentes para os cientistas da Terra? Talvez Titã não seja tão ruim assim. Qual é o potencial desse satélite e que interesse ele representa para a Terra? Para começar, o Huygens, que pousou em Titã e enviou fotos de lá, tornou-se para os terráqueos uma verdadeira máquina do tempo. Afinal, Titã é praticamente idêntico à Terra jovem. Nosso planeta era praticamente assim antes do surgimento da primeira vida orgânica. Você sabia que a saturação da atmosfera da Terra também não aconteceu de imediato, mas só como resultado da fotossíntese ativa da flora em desenvolvimento? Quando a Terra não tinha vida, sua atmosfera era totalmente diferente. Sim, Titã é muito mais frio do que a Terra. Mas isso não descarta a possibilidade de que, talvez, nos lagos de Titã já esteja surgindo a primeira forma de vida, pois suas formas podem ser completamente diferentes das da Terra. Basta imaginar que oportunidade incrível para os cientistas olharem para o nosso passado e desvendar um dos maiores mistérios do universo, o surgimento da vida na Terra. Continuação. Mas será que o interesse puramente científico é o único objetivo que a humanidade pode perseguir em Titã? De jeito nenhum. Existem objetivos mais simples e importantes, como por exemplo, a obtenção de combustível valioso. O satélite é rico em hidrocarbonetos, que são o principal combustível na Terra, e com o esgotamento constante dos recursos do nosso planeta, isso é um verdadeiro Eldorado. Rios e lagos de metano e etano no satélite podem virar combustível para foguetes. Apesar das desvantagens, a atmosfera de Titã também traz grandes vantagens. Por um lado, a gravidade reduzida vai ajudar a transportar cargas com facilidade. Por outro, a atmosfera, cuja densidade é quase 4 vezes maior que a da Terra, pode ser muito eficiente para o funcionamento de usinas eólicas e geração de eletricidade. A análise científica The Space Monitor destaca que Titã seria um bom lugar para humanos sobreviverem apesar das dificuldades. O oxigênio pode ser gerado artificialmente e os hidrocarbonetos podem ser usados pela colônia para manter sua sobrevivência. Metano, nitrogênio e amônia podem ser ótimas matérias-primas para fertilizantes essenciais ao cultivo de alimentos vegetais. Além disso, Titã pode se tornar praticamente o centro da economia mundial. Se algum dia o desenvolvimento da energia termonuclear atingir um nível elevado, haverá uma grande demanda por deutério e hélio 3, cujos estoques na Terra são extremamente pequenos, mas que existem em grande quantidade em Saturno. Titã pode virar um ponto de transbordo para a extração e transporte dessas substâncias. Só imagine a que nível a humanidade pode chegar se tiver a possibilidade de extrair os recursos de que precisa em outros planetas. Isso realmente soa como ficção científica. Não é de se surpreender que a colonização de Titã tenha se tornado o enredo de muitas obras de arte, filmes e livros, inspirando escritores de ficção científica desde meados do século XX até hoje. A ideia de que nosso possível novo lar pode estar bem perto, dentro do sistema solar e não em exoplanetas distantes e misteriosos, certamente é muito empolgante e inspiradora. Mas será que é tão simples assim? Quais dificuldades os colonizadores podem enfrentar? Claro, a primeira coisa que vem à mente é a baixa temperatura e a atmosfera tóxica, imprópria para a respiração. Mas se esse problema pode ser resolvido com a construção de cúpulas, trajes de proteção e geração de oxigênio, a baixa gravidade pode pregar uma peça nos colonizadores. Por um lado, isso vai facilitar a vida cotidiana e a locomoção, mas por outro, inevitavelmente vai causar grandes problemas de saúde. Os músculos perdem força e volume rápido e os ossos enfraquecem. Os colonos vão ter que literalmente passar horas fazendo exercícios físicos pesados
Caso contrário, seus corpos vão enfraquecer e envelhecer rapidamente. E quanto à água, precisamos dela para viver e não dá para beber metano líquido. Há quem diga que existe água em Titã na forma de um oceano subterrâneo, mas ela contém tanto sal que é imprópria para o consumo humano. Teoricamente, é possível extrair água do gelo fossilizado abundante na superfície de Titã, mas para isso seria necessário construir uma grande quantidade de reatores nucleares. Dá até medo pensar em quanto poderiam custar esses experimentos. O Dr. Robert Bassert calculou que uma missão para Titã com 400 pessoas, fornecendo tudo o que é necessário para a vida, e seu posterior suporte e abastecimento, custaria cerca de 16 bilhões de dólares por ano. Mas a maior dificuldade não são o dinheiro ou os recursos, e sim a distância. Com o nível atual de desenvolvimento da indústria espacial, uma viagem até Titã levaria cerca de 7 anos. Isso torna a missão de colonização extremamente difícil de ser realizada, já que a distância entre a Terra e Titã é de 1,2 bilhão de quilômetros. É exatamente por isso que, apesar de Titã ser muito mais interessante e promissor, a colonização de Marte parece mais realista para os próximos anos, já que a distância até lá é nada menos que 21 vezes menor. Mesmo assim, os cientistas estão cheios de entusiasmo e para as próximas décadas, a humanidade tem muitos planos para continuar estudando Titã. Por exemplo, até 2027 está previsto o lançamento da Dragonfly, uma missão que pretende pousar em Titã uma aeronave única. O objetivo dela será buscar vestígios de abiogênese, a transformação de matéria inanimada em viva, assim como identificar as áreas mais adequadas para a vida. Considerando os 7 anos que a nave precisa para chegar até Titã, teremos que esperar cerca de 15 anos pelos resultados da missão. O Hubble tentará tornar essa espera mais agradável para você. As estrelas de nêutrons são os objetos com a estrutura mais densa do universo, exceto pelos buracos negros. Em seus núcleos, acredita-se que pode ser encontrada a substância mais perigosa de toda a história do universo, a matéria estranha. E o estranho é que essa substância, não apenas por causa do nome matéria estranha, viola as leis do universo e é até capaz de destruir tudo o que entra em contato com ela. Que pesadelo, você vai dizer. Mas não é bem assim. Essa matéria incrível, além de tudo, é capaz de revelar muito sobre a história do universo, sobre seus estágios mais primordiais. Para entender o quão inacreditável essa matéria estranha pode parecer, primeiro precisamos esclarecer alguns fatos básicos sobre ela. Então, o que é uma estrela de nêutrons e como a matéria estranha desafia as leis do universo? Uma estrela de nêutrons é o que resta após a explosão de uma supernova gigante. O núcleo da estrela colapsa sob sua própria gravidade crescente com tanta força que comprime todas as partículas em seu interior. Os elétrons colidem com os prótons e se transformam em nêutrons. Todo o vazio dentro dos átomos de repente se enche de partículas que, na verdade, não gostam muito da companhia umas das outras. Mas eles não têm escolha. Eles empurram desesperadamente na direção oposta à força da gravidade, resistindo com todas as forças ao colapso. Se a gravidade vence, então conheça a nova estrela negra. Se as partículas vencem, surge uma estrela de nêutrons. Por causa disso, as estrelas de nêutrons lembram enormes núcleos atômicos, do tamanho de uma cidade, mas com a massa do nosso Sol. Imagine que uma colher de matéria de nêutrons na Terra pesaria mais do que toda a matéria que compõe a Lua. É aqui que as coisas começam a ficar estranhas. As condições no núcleo de uma estrela de nêutrons são tão incomuns que as leis da física nuclear mudam radicalmente lá. Essas condições podem levar ao surgimento de uma substância estranha e perigosa. Mas vamos com calma. Primeiro, precisamos relembrar as próprias leis antes de pensar em como quebrá-las. Os prótons e nêutrons são partículas que compõem o núcleo atômico. Eles, por sua vez, são formados por partículas ainda menores, chamadas quarks. Eles gostam da solidão. Você pode tentar separá-los, mas quanto mais forte você puxar, mais forte eles vão se atrair um ao outro. Se você gastar muita energia para essa separação, eles simplesmente vão roubar essa energia e usá-la para criar novos quarks. Os quarks
servem apenas como componentes de outras partículas e nunca foram considerados isoladamente. Eles têm nomes engraçados: cima, baixo, estranho, charme, beleza e verdade. Mas apenas 2 deles são capazes de criar matéria instável: os quarks, cima e baixo. Todas as outras variações se desintegram rapidamente. Mas essa regra pode não funcionar dentro das estrelas de nêutrons. As forças que atuam nos núcleos dessas estrelas são tão extremas que lembram os processos que ocorreram no universo logo após o Big Bang. Entender as regras dos quarks nas estrelas de nêutrons permite explorar a história do universo e compreender melhor sua natureza antiga. De acordo com uma das teorias, dentro de uma estrela de nêutrons, o núcleo, prótons e nêutrons se desintegram, transformando-se em uma massa de quarks. Uma quantidade colossal de partículas se transforma em um único objeto, composto inteiramente por quarks. Essa matéria é chamada de matéria de quarks. Uma estrela composta por ela é chamada de estrela de quarks. A ideia das estrelas de quarks foi desenvolvida em um artigo de Toshiaki Ito de 1970 e em 1971 Arnold Badmer mostrou a possibilidade da existência de uma matéria de quarks estranha, composta por 3 tipos de quarks. Essa ideia ganhou popularidade especial após o surgimento, em 1984, do artigo de Edward Witten sobre grãos de quarks, aglomerados de matéria de quarks invisível. De acordo com Witten, esses grãos, também chamados de Strapelke, poderiam ter permanecido no universo após o Big Bang e formado a matéria escura, e ao se unirem sob a ação da gravidade, eles poderiam formar estrelas de quarks. Por fora, esses astros podem quase não se diferenciar de uma estrela de nêutrons comum. Podemos falar agora sobre a substância perigosa. Se a pressão numa estrela de quarks ficar forte o bastante, coisas estranhas começam a acontecer. Nos núcleos de estrelas de nêutrons, alguns quarks se transformam em versões estranhas de si mesmos. Eles são significativamente mais pesados e mais fortes do que seus equivalentes normais. Sua massa é o que compõe a matéria estranha. É ela que, segundo muitos cientistas, poderia ser um exemplo de substância ideal: densidade perfeita, estabilidade absoluta e indestrutibilidade. Essa matéria ela é tão estável que pode existir fora de uma estrela, e isso é um problema. O ideal é contagioso, por isso qualquer outra matéria, ao entrar em contato com a matéria estranha, tentará se igualar a ela, transformando-se em matéria estranha. Os prótons e nêutrons dos quais somos feitos começarão a se desintegrar, juntando-se à massa de quarks estranhos. A única maneira de se salvar desse desastre será jogar essa matéria em um buraco negro. Pode parecer que não há motivo para se preocupar, já que todos esses quarks estão dentro de uma estrela de nêutrons. Mas o que acontece se uma dessas estrelas colidir com outra? Antes do colapso, elas vão ejetar uma quantidade inacreditável do seu conteúdo, incluindo pequenas partículas dessa matéria estranha, que são chamadas de extrapelículas, ou seja, gotículas estranhas. Essas partículas podem percorrer grandes distâncias até colidir com uma estrela ou planeta. Após a colisão, a partícula começará instantaneamente a transformar tudo ao seu redor em si mesma. A colisão de uma estrapelca com o núcleo de um átomo pode transformá-lo em matéria estranha, liberando energia. Novas estrapelcas se espalham em todas as direções, o que pode teoricamente causar uma reação em cadeia. Aliás, a melhor propaganda da estrapelca veio do grande colisor de Hadrons, orgulho da humanidade e acelerador de partículas. Lembrando que esse acelerador foi colocado em operação em 2008 com a participação de cientistas de mais de 100 países, incluindo a Rússia. Um projeto tão grandioso chama a atenção de quem acredita que os experimentos lá podem até ameaçar a existência da vida na Terra. Defensores das teorias pessimistas sempre acreditaram que a partícula assassina surgiria ali, e não do espaço sideral. Imediatamente vem à mente o romance imortal do escritor americano Kurt Vonnegut, Berço de Gato, onde toda a água da Terra se transforma em gelo 9 sob a influência de uma substância fictícia. Felizmente para nós, e infelizmente para os pessimistas, os resultados de anos de experimentos
mostram que não há formação de partículas estáveis como resultado do funcionamento do colisor. Mas vamos voltar ao visitante cósmico. Imagine se, em vez de um planeta aleatório na trajetória da partícula estranha, fosse a Terra. Sua massa diminuiria drasticamente e tudo, vivo ou não, se fundiria em uma única massa gigante de matéria estranha. Se a partícula estranha colidir com o nosso Sol, seu tamanho não diminuirá muito, mas o brilho será drasticamente reduzido e a Terra simplesmente congelará. Assim, no nível atual de progresso tecnológico, a humanidade simplesmente não tem como prever, muito menos impedir o momento de uma possível catástrofe. Uma perspectiva assustadora. Mas existe outra teoria, segundo a qual partículas de matéria estranha são algo comum no universo. Elas não fazem mal, pelo contrário, ajudaram a expandir o universo em sua juventude. Talvez seja justamente a matéria estranha a força que mantém galáxias inteiras unidas. Jin Zhonggen e seus colegas da Universidade de Nanquim acreditam ter descoberto planetas estranhos, compostos de uma hipotética matéria estranha. O artigo deles foi aceito para publicação no The Astrophysical Journal. Os planetas conhecidos têm densidade média de 30 gramas por centímetro cúbico, mas os de matéria estranha seriam 1 trilhão de vezes mais densos. Uma densidade tão incrível permite que eles se mantenham intactos, mesmo estando a uma distância extremamente próxima de uma estrela estranha semelhante, podendo orbitar a apenas algumas dezenas de quilômetros da sua superfície sem serem destruídos pela força das marés. É possível evacuar toda a população do planeta? Terra. Uma grande catástrofe atinge a Terra. Um clichê frequente em romances e filmes de ficção científica. Na maioria dessas histórias, a humanidade não está preparada para a catástrofe e é exterminada ou é forçada a existir em condições pós-apocalípticas. Com muito menos frequência, as pessoas conseguem inventar uma arca capaz de salvar representantes da nossa civilização. Será que essa salvação é possível? Como evacuar a Terra e para onde ir? Podemos salvar todos? Ou teremos que escolher apenas alguns? Atualmente vivem neste planeta 7,9 bilhões de pessoas. Podemos ter certeza de que a população da Terra continuará crescendo constantemente. Estimativas da Fundação da Organização das Nações Unidas apontam que até 2037 a população chegará a 9 bilhões. Estamos acostumados a ver naves espaciais capazes de levar ao espaço cargas relativamente pequenas e tripulações compostas por apenas algumas pessoas. Será que no futuro os motores conseguirão levantar uma nave de vários quilômetros de comprimento, capaz de transportar milhares de pessoas? Afinal, para onde vamos enviar essas arcas? E onde no universo podemos encontrar condições semelhantes às da nossa casa? Já entendemos que a Terra nem sempre será habitável. Daqui a cerca de 2 bilhões de anos, o Sol em expansão vai ferver nossos oceanos, literalmente queimando toda a vida na superfície. Existe a chamada teoria da Nova Pangeia, segundo a qual todos os continentes da Terra estão gradualmente se movendo para formar um único supercontinente. Não notamos isso no dia a dia, mas após várias gerações, a vida aqui pode mudar e se tornar irreconhecível. O cientista climático Paul Valdez, da Universidade de Bristol, acredita que viver no futuro supercontinente será muito difícil. Terríveis terremotos, atividade vulcânica, tsunamis, asteroides, tudo isso continuará ameaçando a humanidade, mas a probabilidade de sermos destruídos por essas catástrofes será muito menor do que sermos varridos da face da Terra por um furacão devastador. Só imagine um vento capaz de destruir o arranha-céu mais forte e protegido. Isso não te assusta? Se o supercontinente se formar numa época em que a atividade vulcânica estiver terminando, haverá uma grande quantidade de dióxido de carbono na atmosfera. Assim, o aquecimento global vai se intensificar tanto que aquecerá os oceanos do mundo. E corremos o risco de ter um mundo com ciclones tropicais hiperpotentes, 50% mais fortes do que os piores da nossa história. O furacão Irma está na categoria 5 na escala de danos, que, aliás, é considerada a categoria mais alta. A velocidade do vento dentro dele chegou a 285 km por hora e a costa norte de Cuba enfrentou ondas de até 11 metros de altura.
Depois, já na Flórida, foi declarado estado de emergência, todo o estado ficou à mercê do desastre natural, milhões de pessoas foram evacuadas. Como resultado do desastre, o prejuízo econômico chegou a mais de 77 bilhões de dólares. Agora multiplique esse pesadelo por 1,5. Vento, ondas, destruição, e tudo isso vai acontecer em Neopangeia o tempo todo. Além disso, existe uma chance considerável de colidir com um asteroide de até 2.000 quilômetros de diâmetro. Acredita-se que a chance de colisão com um monstro desses seja de pelo menos uma vez a cada 300 mil anos. Acha que vamos escapar dessa também? A humanidade já enfrenta epidemias globais de doenças que tiram não centenas ou milhares de vidas, mas milhões. Vamos encontrar uma vacina. O Fundo Mundial para a Natureza discorda. Até 2030, segundo eles, estaremos consumindo recursos naturais equivalentes a 2 terras por ano. Talvez não desapareçamos por causa de uma epidemia contagiosa, mas em vez disso, literalmente, devoremos a nossa própria casa. Se formos falar sobre o fator humano, esquecemos completamente das armas nucleares, químicas e bacteriológicas. Para ilustrar a importância desse problema, segue um exemplo. Em 2005, o então administrador da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, Michael Griffin, descreveu os objetivos do Programa Espacial Nacional. Se nós, seres humanos, quisermos sobreviver por centenas de milhares de milhões de anos, precisamos, em última análise, colonizar outros planetas, disse ele. Como podemos ver, pessoas importantes já reconheceram há muito tempo a inevitabilidade da migração global da humanidade. Estamos prontos para evacuar agora, mas na prática é muito complicado. Com o nível atual de tecnologia, precisaríamos de cerca de 750 milhões de foguetes modernos para tirar todos e cada um da Terra, sem falar nos equipamentos, suprimentos e outros representantes da flora e fauna. A fabricação e o lançamento de uma quantidade tão grande de foguetes levariam milhões de anos. E quanto à direção para onde voar? Naturalmente, precisamos de um ambiente o mais parecido possível com o da Terra. A presença de água é um dos parâmetros. O espaço sideral é basicamente um vácuo onde não há matéria entre os planetas e as estrelas. Água líquida em um ambiente assim é impossível. Mas além da Terra, existem muitos lugares onde a água líquida realmente pode existir, como algumas luas de Júpiter e Saturno, além de Marte e Vênus, em um passado distante. Talvez em um futuro próximo possamos descobrir o seu significado por lá. Hoje não existe um método confiável para sintetizar água, mas, em teoria, a água artificial poderia resolver um problema da colonização. O espaço está cheio de perigos. Ele está repleto de radiações perigosas tanto do nosso Sol quanto de fora do sistema solar. Sem a devida proteção, essa radiação pode nos prejudicar e até destruir as células vivas dos nossos organismos. O bloqueio pode ser feito com barreiras densas, materiais ricos em hidrogênio ou campos magnéticos. A Terra, naturalmente, fornece tanto uma atmosfera densa quanto um campo magnético global. Ela é nossa proteção natural contra os horrores da radiação cósmica. Existem ainda problemas relacionados à gravidade. Nossos corpos evoluíram no campo gravitacional da Terra. No espaço, longe de corpos massivos, a gravidade é relativamente fraca, o que, sem dúvida, prejudicará nossos músculos e ossos. Nossos ossos perderão massa, resistência e os principais grupos musculares vão atrofiar. Sem dúvida, a única saída será construir sistemas fechados. No entanto, aqui temos uma escolha: construí-los no espaço aberto ou na superfície de outros mundos. É difícil construir uma estação no espaço, sem dúvida. Só de imaginar o transporte de materiais de construção, cargas e pessoas, os gastos da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço com a manutenção da Estação Espacial Internacional de 1994 a 2005 foram de 25,6 bilhões de dólares americanos. E isso com uma capacidade de tripulação de apenas 7 pessoas. E nós queremos salvar a população de um planeta inteiro. Teoricamente, se pudéssemos construir um sistema ecológico fechado e autossustentável no espaço, poderíamos fazer o mesmo na superfície da Lua ou de qualquer outro planeta. Uma das vantagens dessa abordagem é o acesso mais fácil a matérias-primas como água e minerais, que podem estar na superfície ou abaixo da superfície do planeta.
A Lua é a opção mais próxima onde podemos construir esse tipo de habitat. Nas crateras polares da Lua comuns, a água congelada oculta em sombras permanentes. Além disso, há Marte como outra opção para um habitat terrestre. As pessoas podem viver em habitats artificiais em Marte de forma confortável e, em teoria, indefinidamente. Mas alguns defendiam a ideia de tentar transformar o ambiente marciano em algo mais parecido com o que era bilhões de anos atrás, para se assemelhar mais às condições da Terra. Esse processo é chamado de terraformação. Como eles planejavam fazer isso? Com um bombardeio nuclear massivo na superfície do planeta vermelho. As propriedades detalhadas desses planetas ainda não foram totalmente determinadas. Ninguém sabe se eles poderão sustentar a vida humana. Mas foi calculado que pode haver cerca de 40 bilhões de mundos semelhantes à Terra em nosso universo. O problema está na distância. O exoplaneta potencialmente habitável mais próximo orbita em torno de Próxima Centauri, a estrela mais próxima do nosso Sol. Esse sistema está a uma distância de 4,25 anos-luz. Atualmente, não conseguimos construir nenhuma nave espacial capaz de atingir uma velocidade próxima à da luz. A nave espacial mais rápida que já construímos viajou a uma velocidade de cerca de 253 mil quilômetros por hora. Nessa velocidade, levaria 18.170 anos para alcançar Próxima Centauri. Claro, imaginamos panoramas de um futuro distante da humanidade que aprenderá a superar enormes distâncias cósmicas, construir objetos colossais no espaço e até mesmo mudar a composição da atmosfera de planetas inteiros. Segundo as estimativas mais aproximadas, a humanidade ainda precisa de pelo menos milhares de anos para chegar um pouco mais perto desses sonhos. Mas quem disse que teremos tanto tempo assim? E o que você acha? Será que a humanidade vai sobreviver à sua casa ou vai parar e se tornar sua eterna prisioneira? Veja as capturas de tela exibidas agora. São estatísticas do YouTube. O que significam? Perceba que agora 57% dos espectadores deste canal assistem sem estar inscritos. Essa é a verdadeira essência da minha mensagem para vocês. Portanto, para não perder o Hubble da sua lista de inscrições, tudo o que você precisa fazer é clicar nesse botão vermelho que se parece com isso e está logo abaixo deste vídeo. A lei do universo é simples. Lembre-se, cada inscrição sua é importante. Quanto mais espectadores, quanto mais vezes eles assistem e deixam o like, mais rápido sai um novo vídeo mega interessante. Até a próxima!